para resolver essa questão aqui, você teria que saber pelo menos o básico, que é o seguinte: se você tem, por exemplo, um elemento químico A, certo? Ele tem um número de massa 24 e o número atômico 8. Se ele liberar uma partícula alfa, certo? Você vai subtrair aqui menos 4 e aqui menos 2. Logo, esse novo elemento químico que você vai obter, vamos dizer que é o elemento químico B, vai ter número de massa 20 e o seu número atômico vai ser 6, certo? Por outro lado, se esse elemento químico B, que tem número de massa 20 e número atômico 6, liberar uma partícula beta, a gente mantém o número de massa 20, certo? E agora você vai ter um outro elemento químico e você pega esse número atômico aqui e soma mais um. De 6 vai para 7, certo? Então, aqui no caso dessa questão, a gente tem o urânio, 238 é a massa dele, e 92 é o número de prótons, certo? Ele passa por uma transformação em que ele é convertido em plutônio. Agora a massa dele é 206 e o número atômico é 82. A gente quer saber quantas partículas alfa foram liberadas e quantas partículas betas foram liberadas. Bem, a única que modifica a massa é a partícula alfa. Então eu vou me basear aqui pela mudança dos valores de 238 para 206, certo? Eu vou primeiro ver quantas partículas alfas foram liberadas, depois eu vejo as betas. Então, se saiu de 238 e foi para 206, a gente tem uma diferença aí de 32. Cada partícula alfa que sai subtrai por 4. Então, se eu pegar esse número 32 e divido por 4, então eu tenho a certeza de que saíram 8 partículas alfas. Então, bora lá. A massa saiu de 238 e foi para 206. E como saíram 8 partículas alfa, certo? Cada uma, quando sai, subtrai o número atômico por 2. Se saíram 8, você vai subtrair 92 menos 16. 8, porque são 8, e cada uma vai subtrair menos 2. Então, 8 vezes 2, 16. Então, você vai ter esse número atômico aqui. Ou seja, depois que saem 8 partículas alfa, você tem esse número de massa, que é o do nosso resultado aqui, e esse número atômico, que ainda não é o que a gente tem da equação que a questão trouxe, porque ainda falta a gente analisar as partículas betas, certo? Então, de 76 para chegar no valor de 82 é quanto? Então a gente vai ter que, para sair de 76 para chegar em 82, são 6 partículas betas. Então por isso que a gente vai ter 8 partículas alfa e 6 partículas betas aí.